É, pessoal, chegamos ao último episódio de Minhas Aventuras com Superman. Esse episódio 9 dessa semana foi muito legal, que trouxe o Parasita virando um kaiju no meio de Metrópolis, e é interessante como que o desenho também utilizou a mesma abordagem da animação Superman, o Homem do Amanhã, que o Parasita absorve tanta energia que vira uma espécie de Godzilla no meio da cidade querendo destruir tudo. Só que aqui nessa animação eles fizeram de um jeito diferente, puxando mais pro lado do Superman, do que faz o Superman ser, da importância do Superman para a própria Metrópolis. Que olha, eu achei muito mais emocionante aqui do que no Homem do Amanhã. E nesse episódio 9 teve coisas muito boas, especialmente com alguns diálogos, que, cara, quando tava acontecendo, eu bati palma. Isso é uma abordagem inteligente, criativa, fiel ao Superman também, e que retrata a relação do povo de Metrópolis com o Superman de uma maneira muito legal, muito sensível, muito verdadeira também, e otimista. Só que assim, ó, tem uma outra coisa que eu queria destacar e tirar do peito, que não envolve necessariamente esse episódio, mas sim toda a série. Esse daqui foi o episódio 9. Semana que vem vai ser o último episódio. A primeira temporada toda tem 10 episódios. Mas olha, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim é muito frustrante, é muito decepcionante você se envolver desse jeito com o desenho, acompanhar ele toda semana, tanto no streaming ou no Cartoon Network, e o desenho terminar um mês e meio depois. Porque olha, eu acho que foi mais ou menos isso. O desenho começou o quê? No início de julho, finalzinho de junho? Porque a primeira semana teve 2 episódios. E desde então a gente tem um episódio toda semana. Ou seja, levou 8 semanas pra gente chegar até aqui o episódio 9. E eu até agradeço essa pessoa que tá no Twitter que me fez perceber isso, e essa pessoa tem toda a razão. Mas esse tipo de desenho como Minhas Aventuras com Superman não merece só 10 episódios. Porque assim, ó, quando é que a gente usa o formato de 10 episódios? É quando a gente quer contar uma história de início, meio e fim, que vai ter um formato de história tipo uma série. Você vai ter os episódios intercalados ali, e tudo aquilo vai contar uma grande história. E ok, o desenho do Superman tá sim contando uma grande saga, que é esse mistério aí envolvendo a invasão de Krypton à Terra antes, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Tem esse ser misterioso que a gente não sabe quem é o Zod, é o pai do Superman, é um outro kryptoniano, é o Superman de uma outra terra. Isso a gente não sabe, e é esse o grande mistério da temporada que o desenho está desenvolvendo ao longo dos 10 episódios. E beleza, não tem nada de errado nisso, mas eu acho que é um desperdício de potencial do desenho. Porque qual que é o grande diferencial desse desenho? São as interações dos protagonistas, Superman, Lois, Jimmy, no mundo de Metrópolis, com os vilões que vão aparecendo e as aventuras que acontecem dia a dia. Percebam que o importante não é a história que está sendo contada no pano de fundo dos episódios. É a aventura do episódio. Então aqui a gente tem um desenho assim, ó, perfeito para fazer trama episódica. Na verdade, eles fizeram tramas episódicas. É só que agora que a gente está uma semana para terminar, eu percebo que é muito pouco só 10 episódios. Ainda mais que os 2 primeiros são uma continuação do outro, é parte 1, parte 2, e os últimos 3 é parte 1, parte 2 e parte 3. Ou seja, 5 episódios dos 10 são 2 histórias, na verdade. E os outros 5 são episódios com histórias do dia a dia. Eu queria mais histórias do dia a dia. Inclusive, eu argumento que isso iria ajudar a desenvolver ainda mais os protagonistas e os vilões. Porque o desenho tem essa ideia bem bacana de ir desenvolvendo os vilões aos poucos, como, por exemplo, o Slade. No primeiro episódio, ele é só um mercenário que está ajudando ali a Cadmus, ou melhor, a Força Tarefa X. E agora, no episódio 9, a Livewire feriu o Slade ao ponto dele ficar, pelo jeito, cego de um olho. E aí o Slade está um pouquinho mais perto de chegar no seu, vilão, Deathstroke. Porque hoje ele não é o Deathstroke, ele é só o Slade. E aí, talvez, se você tivesse mais episódios, você poderia até desenvolver isso, fazer um episódio voltado pro Slade. Mas como são 10 episódios e você já perdeu 5 contando a origem e a saga final tem 3 episódios, você só tem 5 pra mexer. E os 5 que eles fizeram são ótimos episódios. É o do Monsieur Malak, que foi excelente. É o episódio do Mr. Mxpilk, que também foi muito bom. Aquele episódio da identidade do Super com a Lois também foi muito bom. E no final, eu gostei bastante do desenho, gostei principalmente do jeito que eles abordaram Super e Lois, e eles com certeza desenvolveram muito eles. É só que foi um sentimento tão bom acompanhar essas aventuras toda semana, na sexta-feira, ali na HBO ou no Cartoon Network, aquele sentimento de nostalgia de uma série animada da DC acontecendo, que é pra todo mundo pode ver, e é de um super-herói grande da DC, que é o Superman,
e eles vão introduzindo o lore ali do Superman de um jeito diferente, de uma forma criativa, eles têm ideias boas, e eles desenvolvem isso de um jeito competente, que eu não queria que durasse só 8 semanas, sabe? Eu queria que durasse, sei lá, pelo menos uns 4 meses, 5 meses. Que pelo menos tivesse 3 episódios, que é o formato básico de uma primeira temporada de um desenho que tá começando, que foi o que teve o Superman Animated Series, que também foram 3 episódios. O Jovens Titãs, se eu não me engano, teve 13, 14 episódios também na primeira temporada. Então 13 ia estar mais ou menos no escopo como todo mundo. Agora 10 acaba sendo muito pouco. E eu entendo, eles fizeram 10 porque é o novo padrão do streaming. Na era do streaming, ter um desenho com muitos episódios é um pouco intimidador. Porque você tá ali com controle remoto no aplicativo, olhando, aí você vê o desenho do One Piece. Ah, mas tá todo mundo elogiando o desenho do One Piece, né? Tem que ver, não sei o quê. Você clica ali e tem 1000 episódios na descrição. Imediatamente você desiste de assistir, sabe? Claro que eu tô dando um exemplo extremo, mas 50 episódios já é intimidador também. Então, por isso que hoje vários desenhos estão fazendo tipo 10, 6, 8, às vezes até no máximo 3 episódios. E muitas vezes é o suficiente fazer 8, 10, dependendo do desenho. Aquele anime Cyberpunk Arcane, são poucos episódios, mas o formato daquela história já tá de um jeito que é para ser uma espécie de mini-filme, mini-saga, de início, meio e fim, como se fosse uma história extensa que você tá contando ali. E o desenho Minhas Aventuras com o Superman não é desse jeito, ele não foi formatado desse jeito. Ele foi formatado para ser sobre as aventuras do dia a dia. E é por isso que eu me decepciono com isso no desenho. Não é exatamente culpa do desenho mesmo, né? Mas sim da produção de uma forma geral. De um jeito ou de outro, acho que esse é o grande erro do desenho. Pouco episódio. E esse desenho de Superman, apesar de ter gostado bastante, eu já fico triste que semana que vem já é o último episódio. Mas claro, isso daqui é a minha opinião. Daqui a pouco vocês acham que tinha que terminar com 10 mesmo? Comentem aqui. Mas então, beleza, deixa eu falar aqui do episódio 9. Tem muitas coisas pra elogiar, mas eu queria destacar essa cena aqui da personagem Flip, que é aquela amiga criança da Lois e do Clark que fica nas ruas, e ela é uma espécie de aspirante a jornalista. Essa personagem é bem legal. Ela é um dos exemplos do porquê que o desenho poderia ter mais episódios e se beneficiar com isso. Porque daí, se tem mais episódios, poderia ter um episódio só dela. Mas enfim, chega, já falei de quantidade de episódio. O diálogo que ela fala ali no início do episódio 9 é um negócio assim que eu achei fantástico. Quando penso em ajudar o Superman, em como ele me ajudou, não me sinto tão pequena. E aí, na sequência, ela se prontifica a ajudar a Lois, né, a procurar o Superman em Metrópolis. Esse é o sentimento que eu tenho, assim, do porquê que o Superman é o ícone de esperança. Ele não é só aquele sentimento de esperança que, ah, meu Deus, estou em apuros e o Superman vai vir me salvar. O Superman tá aqui pra salvar todo mundo se o Darkseid invadir. Claro, ele tá ali, ele vai fazer isso. Ele, na sua essência, ajuda com que outras pessoas também sejam pessoas boas. E no caso da Flip, ela já é uma personagem boa, mas ela dá essa frase que eu não me sinto pequena. Ela se sente grande, ela se sente poderosa. E eu gosto como que ela expressa esse sentimento, sabe? Ela fala de um jeito delicado, sensível, que representa totalmente o que o Superman é pra ela. E eles não tratam isso como se fosse uma coisa dura, como se o Superman fosse o Jesus Cristo na Terra, sabe? Não, ela só fala, o Superman não me faz sentir pequena. E isso diz tanto quanto, na minha opinião. O jeito que ela fala é o que diferencia a fala, sabe? Dava pra escrever o diálogo de 100 formas diferentes, mas eles escreveram desse jeito, que é totalmente a identidade do desenho e como que o Superman, através desses novos episódios que foi introduzido, foi ajudando Metrópolis, fez com que essas pessoas percebessem, né, que elas podem ser mais. E tudo isso com diálogos assim, diálogos simples. Não são super diálogos filosóficos ou que... Não! É só o sentimento dela. E ela representou o sentimento dela perfeitamente. Isso que o Superman faz. E essa é basicamente a primeira cena do episódio. O que acontece na sequência é que a Lois, o Jimmy e os amigos criança vão procurar o Superman em toda parte, enquanto que o Superman está sendo mantido preso pela Força Tarefa X, nessa cela com luz vermelha, que retira seus poderes. Quem vai aparecer ali é o General, que a gente ainda não tem a confirmação oficial que é o pai da Lois, mas eu acho que já dá pra dizer, né, que é o pai da Lois, né? É o pai da Lois. E aí eu achei muito engraçado o jeito que o desenho encontrou pra mostrar o que aconteceu no passado pro Superman. Porque o General, ele poderia simplesmente começar um discurso e falar o que aconteceu, e daí vir um flashback. O desenho, na verdade, criou que essa sala aí com a luz vermelha, na verdade, é um holodeck do Star Trek. E eles recriam ali fielmente os eventos que aconteceram no tal do Dia Zero.
E aí o que é revelado nesse dia zero era a coisa mais óbvia que a gente já estava especulando que ia acontecer. De que teve ali em algum momento uma espécie de invasão kryptoniana na Terra e o exército dos Estados Unidos estava ali para tentar impedir. Várias pessoas morreram, a Amanda Waller e o pai da Lois Lane sobreviveram, só que o que a gente não sabia era o que fez interromper essa invasão alienígena. E isso que a gente ainda não sabe, mas a gente teve uma pequena dica do que pode ter sido. Porque enquanto esse kryptoniano que tá com uma armadura super maneira aqui, que pode ser tanto um Clark de uma outra terra, o Jor-El ou mesmo o Zod, ou sei lá, algum outro kryptoniano, eles estavam fazendo um ataque quando vem uma luz branca vindo do espaço e isso interrompe toda a invasão kryptoniana. E olha, essa luz branca que acontece, eu tô achando que era Krypton explodindo. O que é poético, considerando que o nome desse evento que os humanos deram é Dia Zero. A destruição de Krypton, o dia que o Clark sai de Krypton e vem para a Terra, é o Dia Zero. E o que favorece essa teoria é que essa invasão alienígena, ela acontece a partir de um portal que se abre na Terra. Não é que eles vieram do espaço, navegaram milhares de quilômetros para chegar na Terra. Não, eles abriram um portal e esse portal pode, sei lá, dar direto para o setor que está Krypton. É como eu imagino que o Darkseid iria fazer uma invasão alienígena também. Abre um tube ali, vem, depois volta, sem necessariamente fazer uma grande viagem espacial. Ah, Gabriel, mas será que esse robô aí vai ser o vilão final da temporada? Olha, nesse momento eu não sei responder. Com certeza esse robô que tá aqui é esse cara que tá aqui na abertura. Só que atrás dele também tem um super mega boss final que a gente não sabe quem é. E como só resta um episódio e ficou parecendo que esse episódio final vai ser alguma coisa envolvendo o pai da Lois Lane e talvez mais uma coisa acontecendo, talvez um outro vilão, isso me leva a pensar que a história dessa temporada não vai ser encerrada. Estão deixando parte dessa história para a segunda temporada e lá sim a gente vai ter a conclusão final do que está acontecendo. Porque eu ainda acho que o super final boss que está lá atrás é o Brainiac. Mas enfim, os métodos do pai da Lois Lane envolvem não querer matar o kryptoniano. Ele só quer tirar as informações do Superman. Só que isso coloca ele em atrito com Amanda Waller, que não tem ética, faz tudo que tem que fazer pelo país dela. Então, Amanda Waller, de um jeito muito sacana, desativa uma das câmeras, sabendo que a Livewire, aquela vilã elétrica lá, iria conseguir fugir. E é isso que acontece, a Livewire liberta todo mundo que estava preso, que são os vilões que apareceram ao longo da temporada, entre eles o Professor Ivo. Só que o Professor Ivo, ele tá sedento por uma coisa: vingança. Vingança! E ele também tá totalmente maluco, inclusive culpando o Superman pela derrota original, porque ele acha que o Superman roubou. E é verdade, o Superman deu uma roubadinha, não foi uma luta justa, mas quem se importa com isso, né? Ele era um vilão. O Professor Ivo pega o seu traje de parasita de novo e vai pra atacar o Super. E aí ele tinha toda a possibilidade de matar o Superman ali, só que é aquele negócio, ele quer uma luta justa, e até a luta do século. Então ele liberta o Superman pra começar a lutar com ele. Só que o Superman ainda tá um pouco abalado por causa de todo o flashback que teve envolvendo o Dia Zero, porque ele percebeu que os kryptonianos, só querem guerra, né? Eles estavam ali pra ferir o povo da Terra, e isso é, completamente o oposto que o Superman representa. E isso fere o seu orgulho, porque ele gostava do lado kryptoniano dele, e ele também estava abraçando o seu lado humano. Ele queria ter as duas coisas. E agora que ele descobriu que o lado kryptoniano dele era para ser uma arma, como dito no desenho, ele se sente desmotivado, sem um norte, sem um rumo. É por isso que ele não luta com o Parasita, ele apenas foge dali para encontrar a Lois. E enquanto ele foge, o Parasita vai absorvendo cada vez mais energia e até um pouco da energia da Livewire para começar a sua transformação de Parasita pequenininho para Super Parasita Kaiju Godzilla. Que não é nenhuma novidade recente, porque o desenho do Superman Homem do Amanhã já fez isso, mas aqui eu acho que funciona um pouco melhor, porque, cara, esse Professor Ivo, ele tá tão maluco, ele tá tão na vingança, ele tá tão uma nota, mas é uma nota tão boa, que é esse negócio da vingança aqui, ele tá tão maluco com isso, que eu comprei, sabe? Eu acho que funciona. E uma outra coisa que eu achei que o desenho foi muito bem foi na questão da música. A música que aparece enquanto tá dando a invasão kryptoniana no Dia Zero é tipo um rock sintético, sei lá o que eles fizeram ali. Eu achei muito legal porque eles estouraram a trilha e foi só a trilha. Poxa, eu queria que eles fizessem mais vezes isso. E depois eles fizeram, porque quando o Kaiju começa a se transformar e a gente tem claras referências a filmes de Godzilla, principalmente o mais recente japonês lá, o Shin Godzilla,
que é um excelente filme, diga-se de passagem, até pelo jeito que o Parasita caminha e ele vai ganhando energia, que no primeiro ele se rasteja, igual o Godzilla, no Shin Godzilla, e depois ele se levanta, quando ele consegue mais energia. E enquanto tá acontecendo isso, tem toda uma musiquinha atmosférica pra cena, que é bem bom, cara, bem bom. Inclusive eu assisti o episódio 2 vezes, e na segunda vez que eu assisti, isso se destacou bastante. E a Flip acaba encontrando o Superman, leva ele pra base, e depois a Lois e o Jimmy aparecem ali, dão aquela motivada no Superman do jeito que dá, porque o Superman tá bem abalado ainda com tudo que aconteceu, mas ele sabe que ele tem que deixar esse sentimento de lado agora, porque ele precisa salvar Metrópolis, porque o Parasita tá louco destruindo toda a cidade. E aí a gente vai pra essa batalha final de Superman contra Kaiju, e essa batalha é legal pelo tamanho do Parasita, porque ele tá com um design diferente, a escala dele é muito boa, o jeito que eles desenham o Parasita do lado dos prédios e o Superman pequenininho, eu realmente me senti intimidado pelo Parasita, e isso é total destaque da direção, do storyboarder ali, que pegou o ângulo perfeito para algumas cenas ali. E aí a gente vai ter uma luta muito boa, com o Superman voando de um lado pro outro, ele desviando, usando sua visão de calor. O único defeito dessa cena é o mesmo defeito que teve nas outras cenas de ação ao longo do desenho. Falta aquele orçamento extra para ter mais frames na animação, para ela ficar mais fluida. Às vezes eu acho que a animação não é fluida o suficiente, mas ela dá pro gasto. E aqui, com uma boa direção, uma boa ambientação, eles conseguem compensar. Enfim, o Superman não consegue derrotar o Parasita, que ele tá tão poderoso se alimentando da própria energia da cidade, que ele é invencível. E o Superman é derrotado. E é aí que acontece uma coisa que o roteiro foi bem sagaz, foi inteligente, de fazer com que Metrópolis salvasse Superman. O Jimmy Olsen faz uma live dizendo o que tá acontecendo, e ele diz, né, pra todo mundo que tá em Metrópolis, que é preciso desligar todas as luzes da cidade para que o Parasita perca sua energia. E bem, essa é a parte do roteiro que eu achei um pouco conveniente demais. Uma pessoa faz uma live e toda a cidade desliga as luzes. Se pelo menos fosse uma transmissão num canal de televisão, eu até poderia acreditar, mas numa live... E também não seria mais fácil desligar toda a energia da cidade indo numa usina elétrica? Ao invés de tentar convencer todas essas pessoas da cidade a desligar as luzes? Enfim, eu tô tentando ver uma lógica aqui que realmente não precisava. O roteiro abusou um pouco da conveniência, usou, admito, só que o resultado dessa conveniência é que foi muito legal, né? Todo mundo desligando as luzes e o Superman escutando as vozes dessas pessoas. Tem um cara que fala: amor, desliga a luz! Pô, eu achei isso muito legal. É o típico caso de uma conveniência que é bem feita porque resulta em coisas legais depois. Até pra história, não tô nem falando de massa velha, tô falando de, né, das consequências, né, de como que isso afeta o Superman e tudo mais. Até porque a gente tá falando de um episódio de 20 minutos, não dá pra fazer 307 pistas diferentes, 300 cenas, porque não dá tempo. Enfim, eu achei muito bacana como que todo mundo quis ajudar o Superman, mas principalmente eles conversando com o Superman e o Superman escutando, e isso sendo um motivador pra ele continuar a luta, até pra recuperar suas energias, e aí sim lutar com o Parasita e derrotar ele com esse fatality bem maneiro. O Professor Ivo é derrotado e depois a gente tem uma cena que a Lois admite que ama o Superman admite que ama a Lois, beija ela. É uma cena super fofa, mas ela deixa cair a bolsa dela. E é aí que o Jimmy pega a bolsa, sai dali porque ele não queria ficar no meio entre eles. Só que quando ele vai na escada, a bolsa fica verde e ele encontra aquela bola que a Lois tinha encontrado no episódio do Mr. Mxyzptlk, que tem um spoiler que nos multiversos aconteceu de ter outros Supermans do mal. E esse é um plot twist que eu realmente não tava pensando que iria acontecer. Eu até comentei aqui com o Marcelo: eu acho que o pai da Lois vai ver isso. Mas foi o Jimmy. Como que o Jimmy vai reagir a isso? Pô, eu achei muito legal o jeito que eles colocaram o Jimmy no centro do episódio final. De novo, o desenho nunca esquece seus protagonistas. Superman, Jimmy e Lois são sempre o foco. E isso é muito bom. E a última cena do episódio é quando a gente descobre que a Amanda Waller puxa o tapete do pai da Lois Lane e ela se coloca como a responsável pela Força Tarefa X, pelos poderes do governo dos Estados Unidos e da organização Checkmate. E bem legal que eles fizeram essa referência da Checkmate. De novo, o desenho flertando com o universo da DC rico, com outros personagens. Vamos ver se isso vai levar em algum lugar depois numa segunda temporada. Mas o pai da Lois foi removido do seu cargo por causa do seu método, né, de não querer matar. E isso resultou na cidade de Metrópolis sendo atacada e que com certeza algumas pessoas morreram naquele ataque. Isso eu achei bacana porque o desenho não ignorou o fato do Parasita ter atacado Metrópolis e que dificilmente alguém não teria morrido nesse ataque porque o cara atacou prédios. É legal que o desenho reconheceu isso, deu um certo nível de maturidade para a história, sem necessariamente recorrer ao diálogo fácil de que centenas de pessoas morreram e o Superman falhou, ele não é esse herói que vocês acham que ele é.
Não, eles falaram isso, mas de um jeito indireto e que ajuda a desenvolver a Amanda Waller como essa vilã, né, que não tem ética e faz tudo pelos Estados Unidos. E é aqui que termina esse episódio. E como eu disse, todos os episódios desse desenho foram bons. Esse também foi muito bom. Não foi o melhor, eu acho que o do Mr. Mixpilk ainda é o melhor de todos. Principalmente pela abordagem do Mr. Mixpilk, que foi muito criativa. Eu gostei muito desse vilão. E era isso que eu queria conversar sobre o episódio de hoje, mas também para tirar do peito essa frustração, essa certa decepção que eu tive, né, com um sentimento tão bom que o desenho nutriu em mim, essa coisa meio nostálgica de ver um desenho da DC toda semana, que eu sinto muita falta disso, eu queria que tivesse mais. E quando tem, eles fazem tudo direitinho, dura só 8 semanas, sei lá, poderia ter durado 12 semanas. Aí, 12 semanas, com 3 episódios, eu tava bem de boas com isso. Mas 10 episódios, podia ter sido um pouquinho mais, só um pouquinho mais. E quanto ao episódio em si, mais um episódio muito bom. Mas claro, isso aqui é só a minha opinião, galera. E por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando disso tudo. Qual a nota que você dá para Minhas Aventuras com Superman? E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com a nossa análise do episódio 9 de Minhas Aventuras com Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.